Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês a respeito dos benefícios do jejum. Eu quero falar tanto do ponto de vista dos benefícios para o corpo, quanto para os benefícios para o espírito, para a vida espiritual. Mas não dá para a gente deixar de dizer que a Bíblia é um livro extraordinário, né? A Bíblia falava sobre jejum e durante muitos anos ninguém entendeu qual o benefício, especialmente aqueles que não creem em Deus, né? Que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, como nós, os cristãos. Eles falavam, para que jejuar, para que passar fome, o que isso pode fazer de bem, né? Pois é, hoje já está provado cientificamente que o jejum tem muitos benefícios para o corpo, mas também nós sabemos que espiritualmente os benefícios são extraordinários. Então, o meu vídeo de hoje vou falar, em primeiro lugar, sobre os benefícios do corpo e, em segundo lugar, vou falar sobre os benefícios espirituais. Você não pode perder, porque vai ser muito interessante. Então, antes de começarmos, eu quero pedir a você que dê um like, que comente. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clica ali no sininho para você receber as notificações e vá lá e coloca todos, depois que clicar no sininho, porque assim você receberá os vídeos todos que eu postar de primeira mão. Amém? Bom, gente, vamos começar logo falando sobre os benefícios para o corpo do jejum. O primeiro benefício é que ajuda a saúde metabólica. Vocês sabem, né, que hoje a alimentação que nós temos é uma alimentação muito ruim para o corpo, né, com muito sódio, muito sal, né, muito glúten, e isso acaba criando problemas metabólicos, né, de inflamação. E aí as pessoas começam a ter todas as comorbidades, como resistência à insulina, diabetes tipo 2 e daí por diante. Então, o segundo benefício do jejum é reduzir a inflamação. Bom, gente, depois que você vai ficando velho, principalmente depois dos 40, as pessoas que comem mal começam a desenvolver processos inflamatórios. A gordura é uma enfermidade inflamatória, mas não só a gordura, muitas outras doenças inflamatórias causam, por exemplo, dores nas juntas, dores no corpo. A pessoa levanta desde manhã sentindo dores, né? Incham, pessoas inflamadas estão sempre inchadas, e isso acaba também aumentando a pressão arterial. E outra coisa, o câncer, ele é provocado por inflamações a longo prazo. Então, ao reduzir a inflamação, e isso está provado que o jejum reduz drasticamente o processo inflamatório no corpo, você tem muitos benefícios. O terceiro benefício é reduzir o processo da chamada síndrome metabólica e, mais especificamente, a resistência à insulina. Gente, a insulina é muito importante porque é ela quem leva todo o açúcar, né, que a gente ingere nos carboidratos, na frutose da fruta, para dentro da célula, então produzindo a energia. Quando a pessoa vai adquirindo uma barriga, ela começa a ter resistência à insulina, e aí, obviamente, o pâncreas tem que secretar muito mais. Quando você jejua, processos de pelo menos 15 horas para frente, você começa claramente aumentar a sensibilidade à insulina e, portanto, você combate a insulina resistência. O quarto princípio, ou quarto benefício do jejum, ele é conhecido por ajudar muito na perda de peso, por causa da perda de gordura corporal. Gente, a verdade é que, se você pensar no consumo calórico que você tem ingerindo alimentos e o quanto você gasta, se você consumir mais do que você ingere, você emagrece. Se você consumir menos do que você ingere, você obviamente engorda. E o jejum, ele é muito bom nesse sentido, porque quando o primeiro açúcar a ser
consumido, né, pelo nosso corpo é o glicogênio. Quando ele acaba o glicogênio, o organismo vai procurar o açúcar nos alimentos, especialmente nos carboidratos. Quando você não ingere o carboidrato, quando você não ingere absolutamente nada, nem as proteínas, nem nada, no período do jejum, então o corpo precisa buscar energia em algum lugar. E aí ele vai e quebra, né, obviamente, as moléculas de gordura para buscar a energia, e aí, obviamente, você perde peso. Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem jejum intermitente para emagrecer, e ele é muito, mas muito eficaz e eficiente, tá? Aqui eu estou falando dos benefícios para o corpo. O jejum espiritual não tem nada a ver com o jejum intermitente, nós vamos falar isso depois, mas até mesmo o jejum intermitente, ele é fantástico, sobretudo para quem quer também perder peso. Se você fizer regularmente o jejum intermitente, a gente pode um outro vídeo falar aqui mais propriamente como é que se faz isso. Você vai perder gordura corporal. Eu quero dizer para vocês que eu, obviamente, lutei a vida inteira com obesidade, e sempre que eu entro nos processos de jejum, há uma melhora em todos esses aspectos que eu falo, de dores inflamatórias. 3 dias de jejum acabaram as dores todas. Glicemia cai, eu parei, praticamente eu já não tomo mais remédios para glicemia. Por quê? Porque o processo de jejum, ele também controla o açúcar no sangue, gente. Regula a sua diabetes. Então isso é muito importante. Também acaba que reduzindo drasticamente os riscos de doenças cardíacas. Por quê? Porque doenças cardíacas também são provocadas por uma série de coisas, como aumento, né, de colesterol, triglicérides. O jejum também melhora muito esses índices. O processo inflamatório, ele acaba por ajudar na formação de placas, ou também chamados ateromas, né, que são ali depositados nas artérias, levando a problemas cardíacos. Então, regulando o colesterol, melhora também os processos inflamatórios e certamente ajuda na saúde do coração. Outra coisa que o jejum faz com o nosso corpo é que ele estimula o hormônio do crescimento, chamado GH, Growth Hormone. Bom, o hormônio do crescimento, ele é o hormônio que é muito, né, abundante durante o período da vida em que a criança está crescendo, o adolescente está crescendo, e esse hormônio de crescimento, ele é fundamental para as atividades do corpo, entendeu? Você vê que é muito mais difícil uma pessoa que está crescendo, ela engordar, porque o consumo calórico aumenta, o metabolismo aumenta, e, obviamente, o hormônio crescimento vai diminuindo depois que você chega à fase adulta, e principalmente quando vai envelhecendo, ele vai caindo vertiginosamente. Mas o jejum, ele acaba estimulando o hormônio do crescimento. Gente, outro benefício fantástico do jejum é que ele estimula um processo chamado de autofagia, bem como também a formação das células tronco. Bom, o que é autos? É a si mesmo, né? E fagia é comer. O processo de autofagia, quando você jejua por mais de 15 horas, o próprio organismo começa a se alimentar das células velhas, ruins ou defeituosas. Então, as células danificadas começam a ser, né, recicladas pelo próprio corpo e são transformadas em células novas. Esse processo de autofagia, ele é fantástico, porque ele também elimina muitas toxinas negativas, bem como bactérias e alguns vírus infecciosos do seu corpo. Tudo acontece nesse processo de autofagia, como se o corpo estivesse fazendo uma limpeza, né, daquilo que é o lixo do seu corpo. Quando o corpo não consegue
realizar esse processo de autofagia, ele fica muito mais suscetível a infecções, doenças inflamatórias e, sobretudo, o câncer, gente. Então, quero dizer para vocês, o jejum, ele é sensacional para o corpo. E não é incrível que a Bíblia estimula o jejum? Porque Deus já conhece todos os processos. Então, antes nós imaginávamos que o jejum ele só tinha valor para o nosso espírito, mas hoje a ciência já afirma categoricamente que o jejum ele sempre tem benefícios para o corpo. E quando você jejua prolongado, por exemplo, há mais de 18 horas, reduz assim grandemente o índice de células cancerígenas, a produção de células cancerígenas, além de melhorar significativamente o seu sistema imunológico, que também combate as células cancerígenas, tá? Então, muitos são os benefícios do jejum para o corpo, mas agora eu quero entrar na segunda metade do nosso vídeo aqui e falar sobre os benefícios espirituais do jejum. Então, antes de mais nada, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que você possa curtir aqui o vídeo, compartilhar, comentar, eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso e, se me der a honra de se inscrever no meu canal, clicar no sininho ali e escolher todas as notificações, vou ficar muito alegre porque você vai me ajudar a levar esse vídeo para bem longe. Em segundo lugar, portanto, vamos falar dos benefícios do jejum para o nosso espírito. O primeiro benefício é que ele vivifica o espírito. Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. Porque quando você mortifica a carne, você fica muito mais aguçado no espírito. Então, é muito importante você saber que toda vez que você vai enfrentar uma batalha espiritual, que você precisa estar com o seu espírito aguçado, com os seus dons espirituais, com o seu discernimento aguçado, o jejum é altamente recomendável. Moisés jejuou na presença de Deus, quando estava recebendo ali os 10 mandamentos e toda a palavra que Deus deu a ele naquele tempo, nos 40 dias no Sinai, né? Então, o segundo benefício é que através do jejum, você ganha poder sobre os desejos carnais. Gente, eu vou falar com autoridade nessa coisa de gordura e compulsão alimentar. Hoje eu entendo até do ponto de vista fisiológico como é que funciona. Por exemplo, eu sempre fui aquele camarada estressado, né, cortisol lá em cima, porque trabalho muito, durmo pouco, então fica com cortisol lá em cima. O que isso faz? Produz muita insulina. A insulina dá aquela compulsão extraordinária para comer carboidrato, especialmente à noite. E aí o metabolismo está mais baixo, você transforma isso tudo em gordura. Quando você faz jejum, sobretudo, começando, né, à noite, não comendo nada à noite, mesmo passando a noite dormindo e no dia seguinte você levanta, jejuando ainda, sabe o que vai acontecer? Você controla os desejos da carne. Eu estou agora nesse processo de jejum, tanto espiritual quanto também para benefício do corpo. Sabe o que acontece? Perde completamente a compulsão para comer. Você passa a dominar a sua carne, gente. Antes, muitas vezes eu falava, não vou comer, mas chegava 10, 11 horas, eu corria para a geladeira, né, comia algum doce, ou então fazia algum pão com queijo e presunto, né, e aí ingeria aquele carboidrato e aquilo fazia mal para o meu corpo. Quando você jejua, no começo você sente aquela luta na carne, mas de repente a tua carne parece que morre, né? E você começa a ficar com seu espírito aguçado, mais disposto a orar, mais disposto a pregar, a fazer a obra de Deus de uma forma extraordinária. Por quê? Porque você está mortificando a carne. A Bíblia diz, andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Então, se você está enfrentando uma batalha espiritual, uma tentação no seu corpo, jejue, porque o seu corpo vai ser dominado pelo seu espírito. Terceiro benefício do jejum para o espírito é que ele nos ajuda a crescer em gratidão.
Gente, quando você come o tempo todo, você nunca está satisfeito. Parece ter um buraco dentro do teu estômago, né? Agora, quando você jejua, quando passa aquele processo de compulsão e você depois volta a comer, parece que você é grato, os alimentos passam a ter muito mais sabor, você sente o açúcar das frutas, até mesmo, né, de um tomate você sente como ele é doce, o sabor das coisas. Você fica muito mais agradecido por tudo aquilo que Deus tem te dado também. Você começa a deixar de ter um processo de compulsão, de ser levado pela compulsão e começa a ter um espírito grato, começa a ter um espírito de adoração, de louvor, de gratidão. É algo extraordinário. É muito importante você jejuar espiritualmente para você estar aguçado. Ele amplifica, gente, o discernimento espiritual e a sua capacidade também de orar. Você fica muito mais aguçado. Por isso que muitas vezes, quando você vai enfrentar o poder das trevas, você precisa estar jejuando, né? Lá em Mateus 17, 21, Jesus estava falando, os discípulos vieram perguntando por que eles não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. Ele diz assim, esta casta, primeiro ele repreendeu, chamou eles de homens sem fé, mas em seguida ele diz, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Aqui está falando de uma casta que é muito mais do que um demônio. Na verdade, é uma legião de demônios, é um grupo enorme de demônios. E esse tipo de enfrentamento você só consegue enfrentar quando você está em jejum e oração. Então, o jejum amplia extraordinariamente o poder espiritual para você enfrentar Satanás. Eu sempre digo, está enfrentando uma guerra espiritual na tua família, na tua casa, às vezes um filho está nas drogas, às vezes o marido está querendo se separar, entre em batalha espiritual, entre em jejum, não adianta você só ficar querendo conversar, bater boca, não resolve, entra em jejum, vai direto no mundo espiritual, o Espírito Santo vai te agir, mas o jejum te ajuda a mortificar a carne e superpotencializar, né, o seu espírito. Então ele aumenta o poder espiritual. E eu termino esta palavra dizendo que Jesus, o próprio Jesus, para enfrentar Satanás, ele o enfrentou depois de 40 dias de jejum. Então ele estava absolutamente no controle do seu corpo e o seu espírito muito aguçado. E ele certamente venceu a Satanás durante todo o seu ministério por conta deste poder espiritual que é resultado de uma busca de jejum e de oração. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês pratiquem o jejum, ele faz bem para o seu corpo e faz bem para o seu espírito. Agora eu quero responder a uma pergunta, pastor, mas como eu posso jejuar? Porque hoje em dia a gente tem vários tipos de jejum, mas deixa eu dizer uma coisa para você, esse tipo de jejum em que você só tira um tipo de alimento não é jejum, tá? Pode ser uma consagração, olha, vou consagrar a Deus, vou tirar o café, ou vou tirar a Coca-Cola, ou vou tirar o doce, tudo bem. Jejum é abstinência de alimentos. Se você quer jejuar, é muito importante que você jejue pelo menos por um período de, por um período aí de umas 15 a 16 horas. Um jejum que tem dado muito certo, as pessoas comerem lá pelas 7, 8 horas da noite e depois irem só almoçar no dia seguinte. Então, durante a noite, o seu corpo ele vai consumir as reservas, né? Sobretudo de açúcar. Você levanta de manhã, você já está num processo de jejum e você permanece no jejum pelo menos até meio-dia. Agora, quanto mais você puder jejuar, você vai melhorar a performance tanto do seu corpo quanto do seu espírito. Eu já fiz um jejum de 40 dias e foi extraordinário. Depois que eu terminei o jejum, eu fiz meus exames, eles nunca estavam tão bons quanto naquela época, sem nenhum processo inflamatório, todas as coisas em dia, ou seja, o jejum ele tem benefícios tanto para o corpo quanto para o espírito. Como eu estou nesse processo, né, gente, tomei uma decisão de
enfrentar, né, essa compulsão alimentar que durante anos eu tenho tido, eu estou gravando essas coisas aqui e contando e compartilhando das vitórias e das lutas que eu tenho tido. Então eu vou falar muito sobre isso nesses próximos anos, nesses próximos meses, né? Até o final do ano eu tirei completamente o glúten, tirei completamente todos os derivados de leite e o açúcar. Isso está fazendo muito bem para o meu corpo, mas eu também tenho feito nesse processo jejuns espirituais que estão sendo maravilhosos para a minha vida. É isso, queridos. Compartilhe esse vídeo, comente aqui qual é a sua luta, porque eu quero te ajudar juntamente com a luta que eu estou tendo aqui e vencendo. Eu quero compartilhar e trazer dicas de como Deus está me abençoando através do jejum e através de uma decisão, né, de dominar o meu corpo e vencer toda a compulsão. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus.